e dizer para vocês que eu deveria ter ficado com o chapéu na cabeça depois de ter tirado para o Clévio, para tirar para o Renan. Porque uma vez eu participei do programa Raul Gil, aliás, 2 vezes eu participei, e eu fui tirar o chapéu. E eu agora vou começar a tirar o chapéu de quando em quando, até eu me acostumar a ficar sem chapéu outra vez. Eu queria dizer para vocês que eu conheço a BR-381 há muito tempo. E esse trecho de Belo Horizonte a Governador Valadares, eu conheço há muito mais tempo. E o trecho de Belo Horizonte até São Paulo, eu conheço menos, porque não andei tanto. Mas eu acredito que tem poucos presidentes da República e muitas vezes tem poucos governadores de Minas Gerais que andaram em Minas Gerais o tanto que eu andei. Eu tenho muito orgulho de dizer, Renan, que eu conheço o norte de Minas Gerais, eu conheço o Vale do Jequitinhonha, eu conheço o Vale do Aço, eu conheço o Vale do Rio Doce, eu conheço todos os vales de Minas Gerais, porque o estado é muito grande. Eu viajei muito para construir a CUT, andei muito para construir sindicatos, andei muito para construir o PT, andei muito para apoiar prefeito, andei muito para apoiar governador, andei muito porque era candidato a presidente, e essa é a vantagem de perder muita eleição, porque eu viajei demais em Minas Gerais, e eu construí muita relação de amizade. O trecho de Belo Horizonte, ao governador Valadares, eu viajei muitas vezes, mas muitas vezes, e a primeira vez que eu viajei foi em 1979, e viajei muito na parte que vocês costumam chamar de Rodovia da Morte. E passei lá meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, depois de fazer comício em muitos lugares. E eu sei da angústia do povo de Minas Gerais, sabe, para que a gente possa consertar essa estrada. E o último compromisso que eu assumi foi no comício final da minha campanha de 2022, na cidade de Ipatinga. Eu disse que a gente ia fazer essa rodovia parar de ser chamada Estrada da Morte e começar a ser chamada Estrada da Vida. E nós já tentamos, antes dessa assinatura que você fez agora, fazer outros leilões. Deu vazio, algumas empresas não compareciam, não queriam fazer, possivelmente porque o projeto era difícil, possivelmente porque fosse uma obra que não tivesse estímulo. E a gente tem que compreender que quando a gente quer fazer parceria com o empresário, sabe, a gente quer fazer uma estrada, a gente quer fazer a melhor possível, mas o empresário precisa ganhar, senão ele não faz o investimento. E é preciso que a gente estabeleça essa regra. E essas regras foram estabelecidas como uma coisa extraordinária. É importante lembrar que nós estávamos acostumados com concessões em que o governador do estado vendia praticamente a estrada para os empresários e depois jogava o preço que pagava no preço do pedágio. É por isso que a gente dizia que as estradas eram privatizadas. E qual é a novidade agora das concessões? É que não tem outorga. Não tem outorga. O empresário não tem que pagar para o Estado gastar dinheiro em outras coisas, não tem que pagar para que o governo federal gaste dinheiro em outras coisas, porque sem outorga, o objetivo único é fazer com que o usuário seja o beneficiário. O usuário pagar um pedágio menor. Porque não tem sentido a gente dizer que está fazendo investimento, não tem sentido a gente ficar contando papo e depois a gente faz outorga, sabe, o cara paga uma fortuna para poder adquirir a estrada e depois quem vai pagar é o povo, que tem que andar pela estrada, que tem que trafegar pela estrada. Quando é uma empresa que tem muito dinheiro e que pode pagar, tudo bem. E quando é o povo normal que sai para trabalhar todo dia, que tem que trafegar e passear com as suas crianças, com seus filhos, com a sua mulher,
Não tem sentido. Então, Renan, eu vou tirar o chapéu por conta da competência de fazer concessão, se outorga, porque o objetivo nosso é baratear o preço do pedágio para as pessoas mais pobres, sem deixar de priorizar a qualidade do trabalho que vai ser feito. Então, eu estou muito orgulhoso disso e, por isso, eu tirei meu chapéu 2 vezes, para o Kevin e para você. Eu poderia tirar o chapéu para o nosso companheiro que fez uso da palavra, o nosso empresário que falou. Ora, porque é muito difícil aqui nesse palácio, é muito difícil numa reunião que a gente faça, um empresário ter a audácia ou a coragem de falar bem das coisas que estão acontecendo. Eu digo sempre que muitas vezes o empresário vem aqui no Palácio conversar com o ministro da Fazenda, fazer um acordo e sai com benefício de 6, 7, 8, 9, 10 bilhões de reais. Aí quando ele sai, que a empresa pergunta, e daí? Tudo bem? Não é suficiente. Ou seja, porque a palavra obrigado é tão simples, mas para falar a palavra obrigado tem que ter grandeza. As pessoas têm que ter grandeza, têm que ter caráter, humildade, para agradecer uma coisa que é feita. Esse acordo das dívidas de Minas Gerais, dos estados como um todo, o governador de Minas Gerais deveria vir aqui, me trazer um prêmio como esse que o Clésio trouxe, me trazer um prêmio, me trazer um troféu do primeiro presidente da República que ele tem conhecimento, que nunca vetou absolutamente nada de nenhum governador, de nenhum prefeito, por ser contra ou por ser oposição. Se ele tivesse, você poderia mandar um para ele me entregar, porque o que nós fizemos para os estados que não pagavam a dívida, talvez só Jesus Cristo fizesse se ele concorresse à presidência da República desse país. Porque essa é uma escola de vida que eu tenho. A primeira coisa que eu fiz quando ganhei as eleições foi chamar os 27 governadores de estados aqui no Palácio para dizer o seguinte: eu quero saber quais as obras importantes que vocês têm. E foi por isso que nós produzimos o PAC, com investimento de 1,7 trilhão de reais, com as obras que os governadores colocaram no PAC. Não foi uma obra inventada pelo Lula, não foi uma obra inventada pelo chefe da Casa Civil ou pelo Renan, não. É uma obra que eles disseram. As principais obras que nós precisamos tomar essas, e nós, então, colocamos no PAC. Pelo menos isso deveria agradecer. Pelo menos isso. Mas ele fez uma crítica profunda, desnecessária. Eu vou relevar isso porque o papel do presidente da República, num ato como esse, não é falar mal de ninguém, mas é falar bem do que está acontecendo aqui. Eu não sei se vocês se lembram que eu disse ao Brasil inteiro que eu queria voltar a ser presidente da República, primeiro para que a gente pudesse colocar o Brasil na normalidade democrática. Para acontecer o que está acontecendo aqui. Sem nenhum pudor, sem nenhuma cobrança. A gente tentar construir parceria com os empresários, a gente tentar construir tudo o que a gente puder fazer para que o povo brasileiro possa ser beneficiado. E por isso, eu disse essa semana que 2025 é o ano da entrega. Por isso eu disse essa semana que o meu governo trabalhou 2 anos. 2 anos, muito, mas muito trabalho. Essa história de que o Rio e o Renan ficaram ontem até 11 horas da noite, não foi no bar tomando uísque. Não foi em nenhuma balada discutindo qualquer coisa. Foi aqui discutindo como é que a gente vai entregar as coisas que nós prometemos antes das eleições. E eu fiz uma reunião segunda-feira com todos os ministros desse país, para que a gente soubesse o seguinte: agora eu quero saber quando é que a gente vai começar a colher
a partir desse mês, aquilo que vocês plantaram. E posso dizer, companheiro Renan, com a experiência de presidente da República mais longevo desse país, só estou perdendo por Getúlio Vargas. Eu já fui presidente 8 anos. Deixei este país com a economia crescendo 7,5%, o consumo crescendo a quase 13%, e o nosso PIB crescendo muito. Muito melhor, e vocês se lembram. E eu posso dizer para vocês, nesses 2 anos, o nosso plantio já foi maior do que eu fiz nos outros 8 anos. O que eu vi esses ministros me comunicarem, que estão prontos para entregar, eu jamais, e duvido que algum governo, em qualquer lugar, tenha feito em 2 anos o que nós fizemos. É muita coisa. É trabalhar até às 11, é trabalhar de sábado e domingo, é atender, sabe, cada pessoa que quer reclamar de nós, e é dizer para as pessoas que nós fomos eleitos para isso. E os deputados, as deputadas, os senadores, as senadoras vão receber das nossas mãos tudo que já foi feito nesse país, para que as pessoas saibam que nós somos, inclusive, muito agradecidos ao Congresso Nacional, porque eles aprovaram. E eu vou dizer outra coisa para vocês. Quando eu tomei posse, muita gente perguntava como é que o Lula vai conseguir governar se ele tem um Congresso Nacional majoritariamente contra ele. Então, vou dizer para vocês uma coisa. Nem Sarney, nem os militares, nem o Fernando Henrique Cardoso, nem o Collor, nem o Lula no primeiro mandato, nem o Bolsonaro, nem o Itamar Franco conseguiu aprovar em 2 anos a quantidade de coisas que nós aprovamos em apenas 2 anos, inclusive uma reforma tributária. Inclusive uma reforma tributária que é a primeira feita num regime democrático. Porque é muito fácil você fazer uma reforma tributária se você vive num país em que não tem internet, em que não tenha jornal de oposição, em que não tenha empresário de oposição, em que não tenha partido de oposição, em que não tenha sindicato fazendo oposição. É muito fácil você fazer a reforma tributária num país desse. Mas num país, num Congresso Nacional, em que o partido do presidente só tem 70 deputados, num total de 513, não é milagre. É muita determinação, é muita conversa, é muito acordo, e por isso eu agradeço aos deputados do meu partido e aos deputados dos partidos de oposição, mesmo aqueles que falaram mal, mesmo aqueles que votaram contra, não tem importância. O comparecimento dele para votar contra contribuiu com o quórum que a gente precisava. E é por isso que eu tenho orgulho de dizer, eu fiz em 2 anos o que ninguém conseguiu fazer em 40 anos, que é uma reforma tributária. Quero agradecer ao presidente do Tribunal de Contas, porque ele disse uma coisa aqui, que é uma palavra mágica, e é uma palavra que soa muito bem aos meus ouvidos. Os órgãos de fiscalização nesse país precisam aprender de que eles não foram criados para proibir. Eles não foram criados para evitar que o governo pudesse fazer alguma coisa. Eles não foram criados para dizer não. Eles foram criados para dizer exatamente o que o Vitor disse. Como fazer o certo. Como fazer o correto. Isso vale para o Tribunal de Contas, isso vale para toda e qualquer instituição de fiscalização. Sabe de que o problema deles não é multar, não é dizer não, é dizer como fazer.